Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Cara, é um bom jogo, tá? Tem algumas coisas que a gente tem que falar, mas sem dúvida nenhuma é o melhor clássico entre os três, tá? A gente esquece o jogo do Botafogo pela Supercopa, que era um jogo que valia título, tinha uma outra roupagem e tal. Os três jogos do Campeonato Carioca, o pior foi o Fluminense, disparado. O do Botafogo já foi melhor que o do Fluminense. E o jogo do Vasco agora foi melhor do que o do Botafogo. Óbvio que também tá dentro dessa análise a gente tem que falar que o time do Vasco dos três é o mais fraco, né? Assim, é foda a gente falar que o nosso maior rival é um dos times mais fracos da primeira divisão. O time do Vasco é triste, tá? Mas é um triste que pelo menos os caras correm e tal, enfim, dificulta em algum momento. Acho que o primeiro tempo foi gigante, tá? O primeiro tempo não falou o que foi o jogo. Por mais que o Flamengo não finalize tanto, tal, mas não falou o que foi o primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo, a real era uns 3-0. Só que no segundo tempo vem a crítica. Para mim, a crítica principal é. E aí depois eu vou até falar sobre essa questão do Felipe Luiz e tal. Foi um jogo que o time jogou num 4-4-2. Começou para mim num 4-2-3-1. O Arrascaeta não consegue, pelo menos, se apresentar como um segundo atacante. Eu acho que a ideia do Felipe Luiz é tornar o Arrascaeta um segundo atacante que arma. Mas eu acho que o Arrascaeta não consegue. E aí o time fica realmente com o Arrascaeta num 4-2-3-1. Quando o Arrascaeta sai, para mim fica claro que é um 4-4-2. Que esse jogador do meio, né, o centroavante aqui, esse jogador do meio, ele fecha mais com o Bruno Henrique. Em termos de escalação, eu acho que a escalação foi boa, foi acertada, só com uma correção que eu faria, tá? E eu vou falar sobre isso. Acho que o Varela hoje, para mim, o Varela hoje é o reserva do Alexandre. Eu sei que tem que botar na balança isso, porque o Wesley também não vai jogar todos os jogos. E o Varela é o substituto inicial. Mas hoje, o Varela, como lateral esquerdo, ele é melhor do que o Ayrton Lucas. E aí, por que eu falo isso? Eu cobro do Felipe Luiz, que ele falou o seguinte: não escalo por nome, jogador pede passagem nos jogos e nos treinamentos. O Ayrton Lucas não consegue jogar há pelo menos uns 3 anos. Que o Ayrton Lucas não consegue performar. 3 anos não, uns 2 anos o Ayrton Lucas não consegue performar. E eu sei que o Felipe Luiz se amarra no Ayrton Lucas. Só que o Varela tá mostrando mais, velho. Marcação muito forte. Hoje deu 2 cruzamentos de esquerda, um até para fazer o gol do Plata, que depois foi anulado. Entendeu? Um gigante. E lembrar que há 5 dias atrás perdeu a mãe. Então, pelo menos, o mental é forte pra caralho. Tá? De chegar e ter uma boa performance. Se a gente parar... Agora o restante da zaga, viado. O Wesley é nível Europa. Se ele vai jogar no Barcelona, se ele vai jogar no Real, se ele vai jogar na Premier League, foda-se. Ele é nível Europa. Tá? E eu falo isso aqui, até saiu um corte meu ontem. Mano, o Wesley é a maior reviravolta de um jogador na história do Flamengo. Quando o torcedor... E aí vai falar, não, eu não. O torcedor, a massa, no geral. A nossa análise é sempre visando a parte internet, né? Do torcedor, ou bar. Você faz essa parada e eu, pelo menos, eu faço isso. O que o Wesley era para o torcedor e o que o Wesley é hoje, tá? E não é que o torcedor era injusto. O torcedor era injusto porra nenhuma. O Wesley era ruim para um caralho. O que esse jogador tá jogando é absurdo. No final ali, ele fez uma coisa que eu falei pro Cleitinho. Eu acho legal. Porque se o Vasco tá vencendo a gente por 2-0, um desses vagabundos que reclamaram do Wesley estaria fazendo isso também. Só acho que tem que ter a cabeça no lugar, por quê? Hoje é campeonato carioca, não vale porra nenhuma. Mas vamos pensar que a gente está vencendo o Vasco por 2-0 num campeonato brasileiro, onde a gente está disputando com o Internacional e o próximo jogo é contra eles lá no Beira-Rio. Aí você toma um cartão amarelo ou é expulso por um lance besta. Dá pra gente fazer diferente, principalmente nos finais do jogo, tá?
Agora, vamos ter que falar desse filho da puta. Esse arrombado, que era um jogador que, cá entre nós, foi mais reserva na carreira dele na Europa do que titular. Vamos falar a verdade? Foi titular do Porto, reserva do Real, reserva do City, e na Juventus também teve períodos de reserva, né? Então, assim, esse filho da puta pisa aqui na Europa e desmistifica o que estava mistificado. A gente tinha a opinião do seguinte: o jogador que é só mais um na Europa, ele chega aqui e performa pra caralho. Só que a gente estava com essa regra e o Davi Luiz meio que, opa, não é nada disso. O Davi Luiz oscilou muito. O Kennedy veio aqui e não jogou porra nenhuma. E o Vidal talvez tenha sido o maior exemplo de que, não, a matemática ela não é tão simples, não é uma regra simples, né? O Danilo volta de novo a falar pra gente que a regra é simples sim, porque, viado, ele é diferente. Ele é diferente. Não adianta a gente chegar a falar assim, ele é um nível muito acima aos 33 anos de idade. O Danilo é titular desse time. Aí é o seguinte, Léo Ortiz e Léo Pereira, irmão, vocês os dois têm que conversar e falar assim, fudeu pra gente. Se mata. Sabe o que é engraçado nisso? É que, por exemplo, se o Léo Pereira for melhor, o Léo Ortiz pode perder a vaga, porque o Danilo joga na direita. Se o Léo Ortiz for melhor que o Léo Pereira perde a vaga porque o cara joga na esquerda. Então, vocês que vão se matar por aí. É isso. Cleitinho, tu acha que um não parou pra conversar com o outro? Eles são amigos pessoais, né? Eles saem em casal e tal. Pô, os caras devem falar assim, irmão, fudeu. O maluco tá comendo a bola. Ou é eu, ou é você, irmão. Eu gostaria de levantar a mão aqui para falar uma coisa, tá? O Danilo, ele pode estar fugindo a regra. Ou pode estar sendo a regra. Porque a gente já viu o Rafinha, a gente já viu o Felipe Luiz, a gente está vendo agora o Alexandro. Gerson. Próprio Gerson. Mas eu quero puxar esses jogadores com uma idade um pouco elevada. Para de achar que jogador que tem 33, 34 anos está acabado pro futebol. Tem jogadores e jogadores. Você não pode credenciar que o Danilo não serve para o Flamengo, sendo que ele nem jogou, pô. A minha opinião com o Danilo era pelo que aconteceu na seleção brasileira. E ele chegou no Flamengo de uma forma completamente diferente. Então, essa é uma resposta para você que é chato pra caraca. Ai, mas o Flamengo cedeu ao Alcaraz muito fácil. Ai, não era para ter perdido Davi Luiz. Ai, não. Danilo não, caralho. Se bobear, esse cara vai ser o melhor zagueiro do futebol brasileiro, sobrando. Esse cara é um luxo, é luxuoso. Ele é um maluco. Gente, com 33 anos, esse filho da puta puxou um contra-ataque. Aos 45 do segundo tempo, ele estava dentro da grande área do Vasco. Ele correu de uma área a outra. Isso mostra comprometimento. Isso mostra que a idade para ele não vai valer de porra nenhuma. Isso mostra, irmão, que a gente tem que aprender a aceitar algumas contratações e avaliar a partir disso. O Alexandre foi igual, mano. Então vamos parar com essa merda, mano. Vamos parar, porque jogador profissional tá o Hulk com 38, 39 anos no Atlético Mineiro, jogando pra caralho. Então a idade varia de jogador para jogador, galera. Vamos parar com essa merda.